Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais uma live, mais uma semana ao vivo aqui no Instagram, como prometido. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Para você que está assistindo essa live ao vivo ou através de uma gravação, seja muito bem-vindo. Vou colocar aqui o tema. Para a gente poder começar. Vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Entrou, já sabe, né? Manda essa live aí para todo mundo, compartilha aí 3 pessoas, 4 pessoas, para a gente poder começar efetivamente falando sobre esse tema que eu separei para vocês com muito carinho, para vocês entenderem um pouco mais o que passa aí nessa cachola. Bora lá começar. De fato, pega seu papelzinho, pega sua caneta e a gente vai falar um pouco sobre uma das maiores queixas que eu tenho aqui dentro do Instagram, dentro do consultório e das grande maioria das pessoas que vêm até mim, seja para um processo de estratégia emocional, para uma constelação ou para uma hipnose, que é o sofrimento. Todo mundo que chega até aqui chega com algum tipo de sofrimento, porque afinal de contas todo ser humano, Homo sapiens sapiens, que está aqui nessa terra, que está aqui nesse plano, sofre por alguma coisa, né? Sofre no trabalho, sofre por amor, sofre porque não tem o corpo que queria, sofre porque, enfim, não tem o trabalho que queria, não está ganhando tanto que gostaria, ou tanto que acha que merece, sofre porque está brigado com a família. Todo mundo tem um tipo de sofrimento. E eu não sei qual que é o seu. Mas sempre que alguém vem até o meu consultório, sempre que alguém vem até o atendimento, vem falando sobre sofrimento. E eu decidi abordar esse tema aqui com vocês porque nem todo sofrimento tem a causa que você acredita que tenha, né? Existem várias questões que englobam o processo, existem várias questões que tangem o ser humano e o sofrimento ele é só um sintoma de tudo aquilo que está acontecendo. Então, se você conhece alguém que sofre por alguma coisa, aperta o aviãozinho, manda para essa pessoa, que eu tenho certeza que essa live vai ajudar, tá? Quando a gente fala de sofrimento, quando a gente fala de sofrimento humano, de queixas, de dores, enfim, elas são as mais variadas possíveis. E a maior busca que as pessoas têm aqui é saber a causa daquele sofrimento. É saber a causa daquele mal, é saber a causa daquela dor, é entender o porquê que aquilo incomoda tanto e atribuir isso a alguém, né? Entender se isso é por conta do pai, se isso é por conta do bisavô, se isso é por conta de uma crença, do trabalho, enfim. Só que nem sempre é por conta disso. Existem várias questões que a gente engloba aqui, eu vou falar para vocês, né? Se você ficar aqui até o final, você vai entender do que eu estou falando. Existem várias questões que englobam todo esse sofrimento, mas o primeiro passo é você entender que esse sofrimento que você tem, que você passa, ou que o seu amigo passa, ou que o seu namorado, sua namorada, seu pai, sua mãe passam, eles são só um sintoma de algo que precisa ser olhado. Quando a gente fala de sintoma, muitas pessoas acreditam, principalmente hoje, por conta da evolução da medicina e tudo mais, que o sintoma é a causa em si. Mas nem sempre é assim. Quando a gente está falando de, por exemplo, uma obesidade, ela é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo no interior dessa pessoa. Seja uma questão alimentar,
seja uma compulsão, seja um trauma, seja uma necessidade de segurança, porque quando a gente fala de obesidade, a gente sempre toca nesse ponto de necessidade de segurança. Mas tudo isso é uma causa. E é uma causa que a gente precisa olhar. Quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade ela também é um sintoma. E ela tem inúmeras causas. Quando a gente fala de depressão, a depressão também é um sintoma. É um sintoma, é uma disfunção, é um sintoma, são vários nomes dados aí pela Organização Mundial de Saúde para alguma coisa que a gente precisa olhar. Só que na grande maioria das vezes as pessoas confundem muito isso achando que possui somente uma causa. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui. Nada que hoje é uma possível causa de sofrimento para você tem uma fonte só. Todo mundo, quando começou a vida ali, tinha um copo. E esse copo ele foi se enchendo na medida que o tempo foi passando, na medida que você foi crescendo, na medida que as coisas foram evoluindo. E, de repente, esse copo transborda. E aí, quando o copo transborda, a primeira coisa que acontece em você é o quê? Você manifestar um sintoma. E aí você começa a olhar para aquilo, você começa a se incomodar. Geralmente o sintoma ele vem através de um incômodo. E aqui entram alguns pontos importantes que eu quero falar para vocês que talvez façam sentido para a jornada de vocês agora, né? Para você que entrou agora, eu queria entender se hoje você sofre com alguma coisa. E se você sofre, se você quiser contar aqui, compartilhar, ou então só apertar o coraçãozinho aí, o foguinho, sei lá, de qual é esse sofrimento que você tem hoje. Porque a gente pode usar de exemplo real aqui, a gente pode entrar nessas abordagens todas para poder trazer um pouco mais de conhecimento aí para vocês e para trazer questões práticas que vocês podem tirar daqui agora, dessa live, e aplicar na vida de vocês, que vocês já vão ter resultado. Quando a gente fala de sintoma, propriamente dito, a gente está falando de um aviso. E esse aviso, ele é diretamente sobre você. E aqui entra o primeiro erro que as pessoas possuem atualmente, que é separar as coisas. E quando eu falo separar as coisas, eu estou falando separar aquilo que era básico. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo, certo? Nós somos um ser trino, triuno, enfim. E quando a gente está falando de corpo humano, de mente humana, de ser humano, não dá para separar aquilo que é corpo, aquilo que é alma e aquilo que é espírito. A gente separa a título didático, a gente separa justamente para entender o que está acontecendo, a gente separa talvez para tratar as partes de maneira diferente, só que no fundo, tudo está interligado. E quando você começa a entender que tudo está ligado, nada está separado, você começa a perceber também que esses sintomas, eles são uma manifestação dessas três partes, do corpo, da alma e do espírito. Eu não vou entrar muito em questões espirituais aqui não, até porque tem várias pessoas de várias doutrinas diferentes, e enfim, para não gerar muita confusão, eu vou ficar ali só no campo do corpo e da alma. Quando eu digo alma, entenda a alma, como mente, como emoção, tá? E o corpo, esse corpo físico nosso aqui, beleza? Então quando a gente fala de sintoma, geralmente ele abrange essas três vertentes. E olha só, já estou falando aqui, minha mãe tem esquizofrenia e está agora demonstrando sintomas de crise, e isso me abala um pouco. Sem falar da sua mãe, a gente já diz que você tem um sintoma, porque se isso te abala, isso gera algo em você. E se isso gera algo em você, você tem um sintoma que afeta o seu corpo, afeta a sua alma e afeta o seu espírito. E quando a gente tenta separar,
a gente acaba confundindo mais as coisas, porque a gente não sabe o que é do que, de onde que vem, de onde que vai, o que a gente trata, o que a gente olha primeiro. Principalmente para vocês que querem buscar uma solução. Não querem estudar igual eu estudei, formar igual eu formei, atender igual eu atendo. Vocês simplesmente querem uma solução. E aprender. Porque quando você aprende, fica muito mais fácil de você lidar com isso. E o primeiro passo é o entendimento. Então, o primeiro passo é você entender que esse sintoma ele é uma manifestação do todo. E o todo, que eu digo, contempla você em várias partes. E se você conhece alguém aí que está passando por alguma coisa, por algum sintoma, encaminhe essa live para a gente poder alcançar mais pessoas, para mais pessoas poderem entender um pouco mais disso e para a gente poder aprofundar nesse assunto que ele é muito interessante. Porque quando a gente fala de sofrimento, a gente tem que entender qual tipo de sofrimento que a gente está falando. E aqui entra a separação que eu disse para vocês. Quando eu sofro por algo, qual parte de mim está sofrendo? Então aqui, por exemplo, no exemplo que a gente teve aqui, ó, a minha mãe tem esquizofrenia e está agora demonstrando sintomas de crise. E isso me abala um pouco. Esse sintoma, ele afeta diretamente o campo afetivo, afeta um pouco o campo espiritual e ele afeta também um pouco o físico. Porque eu tenho certeza, e se eu estiver errado, por favor, você que mandou aí, me corrija, que afeta o físico. Provavelmente você vai querer dormir um pouco mais, provavelmente você vai ficar mais introspectiva, provavelmente a sua alimentação vai mudar, porque tudo é interligado. Tudo é interligado. E aí, outro exemplo de um sofrimento que traz essa transformação e que pode ter várias causas é aquela pessoa que ela está determinada a mudar e aí ela fala assim, amanhã eu vou mudar, amanhã vai ser tudo diferente. E geralmente isso acontece no domingo, né? Que domingo bate aquela desejo de mudança, aquela sensação de que vai fazer tudo diferente, nova semana, tudo novo e tudo mais. Aí chega segunda-feira, essa pessoa acorda. E aí ela acorda e vai trabalhar. Com a sensação de que vai mudar, de que vai fazer tudo diferente. Só que no domingo à noite ela teve uma briga no relacionamento. Seja uma mulher que brigou com o marido ou o marido que brigou com a mulher, eu não sei. E aí ela vai trabalhar com aquilo na cabeça. Com aquela confusão que não foi resolvida e tudo mais. E aí ela não trabalha bem. Por ela não trabalhar bem, chegar na hora do almoço, ela já vai chegar com aquela sensação de que, putz, não tá dando tão certo quanto eu gostaria que desse. E aí o que ela vai fazer? Ela vai almoçar. E será que com essa sensação, com esse sofrimento e já com o sofrimento adicional de não estar trabalhando da forma como ela gostaria, ela vai almoçar comendo comidas leves, comendo comidas saudáveis, ou ela vai buscar uma comida confortável para ela? Provavelmente ela vai buscar uma comida confortável. E essa comida confortável automaticamente vai gerar outro sofrimento nela, que é o quê? A culpa. Porque geralmente uma comida confortável não é uma comida tão saudável assim. E ela volta para o trabalho. Com o sofrimento da crise no relacionamento, com o sofrimento da falta de performance no trabalho e com o sofrimento da comida que ela queria ter comido uma comida saudável e acabou extrapolando um pouquinho aí e comendo uma comida confortável. E aí ela continua trabalhando, mais ou menos, porque a cabeça dela tá cheia de coisa, a cabeça dela tá cheia de problema, e aí ela vai e trabalha. E quando ela trabalha, ela não tem a performance que ela gostaria e ela sai do trabalho. E no que ela sai do trabalho, ela volta para casa. E qual que é o único desejo que essa mulher tem? Acabar com o sofrimento dela.
E ela chega em casa e ela vai ter que encarar de frente aquela confusão que começou lá no domingo. Só que ela não quer encarar de frente e acabar com o sofrimento. Ela quer acabar com o sofrimento dela. E o que ela vai fazer? Ou ela vai comer, ou ela vai ver série, ou ela vai se isolar, ou ela vai se fechar no quarto, ou ela vai colocar um fone de ouvido e ouvir música. Ela vai fazer qualquer outra coisa. E isso não vai resolver o sofrimento dela. Porque ela não sabe qual que é a causa. Porque às vezes aquela briga que ela teve, ela foi gerada, na verdade, por uma insegurança de alguma das partes. E foi desencadeando tudo aquilo que eu falei para vocês. E aí ela fica assim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sexta ela explode. E quando ela explode, ela vai buscar ajuda. Só que ela vai buscar ajuda. Quando ela vai buscar ajuda, ela não fala que ela está sofrendo pela insegurança, ela está sofrendo pela falta de performance no trabalho, ela não fala que ela está sofrendo porque ela comeu errado, ela não fala que ela está sofrendo porque ela não conseguiu resolver os problemas dela. Ela fala porque ela está sofrendo porque ela está triste. Sendo que a tristeza é só um sintoma. E vocês têm que entender que esse sintoma, ele não revela a verdadeira causa desse sofrimento. Porque podem ser várias. E olha só. Hoje passei o dia observando meus pensamentos e me esforçando para ser positivo. É a mesma pessoa do caso da mãe que eu falei para vocês aqui. E é o que eu falei. Ela fica introspectiva, ela fica pensativa, ela fica buscando o tempo todo resolver isso na cabeça dela. E aí eu já falo para vocês. Pensamento positivo não resolve nada. Ele muda o seu estado. Só que se o pensamento positivo não for associado com uma estratégia de mudança, vai ficar só no pensamento positivo. E aí eu pergunto, quantas pessoas vocês conhecem que vivem falando de pensamento positivo, vivem fazendo várias técnicas, Ho'oponopono, etc, etc, e não fazem nada para mudar? Não tem nenhuma ação massiva para mudar. Não conseguem desenvolver uma estratégia para guiar essa transformação, cujo primeiro passo é o pensamento positivo. Tá tudo certo. Porque a causa do sofrimento dela não está no campo do pensamento, senão o próprio pensamento resolvia. Entende? E olha aqui a Alessandra falando, eu sou assim mesmo, eu penso nisso tudo. Mas se alguma coisa me abala, eu já não consigo pensar em mais nada a não ser no que me abalou. E o que abalou não é a causa, é só o sintoma. E quando você começa a compreender isso, você começa a perceber a confusão que acontece dentro da sua cabeça. E Carlos, essa questão de esquizofrenia pode ter a ver com o campo espiritual? Sim, mas é as questões das causas que eu te falei. Pode ser espiritual, pode ser familiar, pode ser comportamental, pode ser genético. Tem que olhar caso a caso, tá? Não é só espiritual, mas é espiritual também. E voltando para essa questão das causas, quando você sofre, você está sofrendo por um sintoma. Porque as causas elas podem ser as mais variadas possíveis. Por exemplo, quando eu entro para um processo, para uma terapia, para alguma coisa relacionada, e a pessoa ela me fala que ela está triste, ela está desanimada, ela está com depressão, ela está procrastinando muito, uma coisa puxa a outra. É o que eu falei para vocês, o exemplo da mulher que brigou com o marido e no final da semana ela já não está nem trabalhando mais. E o problema dela não é o trabalho. Então quando uma pessoa entra nesse estado no consultório, estou com um vazio, estou desanimado, não estou conseguindo fazer nada, só quero ficar deitado, estou com depressão, não estou fazendo atividade física. O sintoma, ele é claro. Pode ser uma possível depressão. Mas as causas elas podem ser as mais variadas. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Porque o primeiro passo para você mudar é você tomar consciência daquilo que está acontecendo com você. Ah, se eu não tenho disciplina. Tá bom, é um sintoma. A falta de disciplina é um sintoma. Mas qual pode ser a causa disso?
E aqui eu já entro um pouco nas causas do sofrimento, que elas são variadas, mas eu trouxe aqui mais ou menos 5 causas para que você comece a entender. Porque se você começa a entender, fica muito mais fácil de você desenvolver uma estratégia para mudar. Porque aquilo que você não entende, você depende. Se você não entende de marketing digital e quer trabalhar com marketing digital, você vai depender de uma pessoa para poder fazer isso por você. Se você está passando por um problema de saúde, e não entende de medicina, você vai depender de um médico. E se você não entende de emoções e está com um problema emocional, você vai depender de um terapeuta. E é por isso que eu estou trazendo todos esses sintomas, todas essas questões, essas causas para vocês começarem a entender. Porque fica muito mais fácil de você buscar ajuda, fica muito mais fácil de você desenvolver uma estratégia para sair disso. Porque no caso da disciplina que eu falei para vocês aqui, eu já até fiz uma live sobre a própria disciplina, ela pode ter várias causas. E uma das causas, por exemplo, é a causa intelectual. Então presta atenção, a causa intelectual. Ela não é a primeira causa, ela é uma das 5 que eu separei aqui para vocês. A causa intelectual ela está diretamente relacionada à falta de informação, à falta de conhecimento acerca daquilo. Então, quando a gente fala, por exemplo, da causa intelectual, geralmente ela está associada à falta de conhecimento. E quando uma pessoa tem um problema, por exemplo, a questão da disciplina, e ela tem uma causa intelectual, por quê? É porque ela não sabe o que é disciplina, é porque ela não sabe quais são os mecanismos que existem na cabeça do ser humano para trabalhar a disciplina, que é uma descarga de dopamina, que são trabalhos de pequenas recompensas. E se ela não sabe, ela não consegue sair disso. Agora, se por um acaso a questão da disciplina tiver uma causa afetiva, já muda tudo de figura, porque ela pode saber o tanto que for. Ela pode ser intelectualmente foda. Que se a causa do sofrimento dela for uma causa afetiva, nada vai mudar. E geralmente as causas afetivas elas estão correlacionadas com crença, comportamento, amor, família, relacionamento, questões de briga, ciúmes, inveja, traição e por aí vai. Agora, pode ser também, usando o mesmo exemplo da disciplina, uma causa física. E quando eu digo causa física, é o quê? Déficit hormonal, falta de regulação do ciclo circadiano, falta de sol. A falta de sol pode atrapalhar a sua disciplina. A falta de água ela pode atrapalhar a sua questão com a disciplina. A falta de atividade física também. Então são várias as possíveis causas para uma questão específica, que nesse caso é a disciplina que eu trouxe para vocês. Pode ser uma questão espiritual, que eu falei com vocês que eu não vou entrar a fundo nisso, até porque são várias pessoas de vários dogmas, doutrinas diferentes. E pode ter também uma causa simbólica, ou seja, uma causa de significado, que às vezes o significado que você atribui para alguma coisa pode ser o significado que está te causando um prejuízo naquela determinada função. Como, por exemplo, a disciplina. Muitas pessoas associam a disciplina com exército, associam a disciplina com militarismo, associam a disciplina com ordem. E de certa forma está associado mesmo. Mas essa associação talvez pode gerar uma falsa percepção de que a pessoa está fazendo uma obrigação, aquilo que ela não quer. E ninguém quer fazer aquilo que não quer. E aí ela começa a ter problema.
Aí ela acha que é por causa do pai, aí ela acha que é por causa da mãe, aí ela acha que é por causa do sobrinho, aí ela acha que é por causa do tataravô. E não é. É simplesmente uma distorção de alguma coisa da própria realidade dela, da própria vida dela. Então vocês percebem como que entender as causas te dão muito mais respaldos, te dão muito mais subsídios para você começar a desenvolver estratégias para sair disso? Porque enquanto você está ali no sofrimento, fica tudo muito mais difícil. E de novo, eu falo aqui e eu vou repetir. Se as pessoas vivessem as frases bonitinhas que elas postam todo dia na rede social, o mundo seria muito diferente. O mundo seria maravilhosamente diferente. Por quê? Porque tem uma frase que várias pessoas já postaram, que eu já postei, que enfim, que é assim: a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Se todo mundo que postasse essa frase entendesse qual é o real significado da frase a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional, muitas pessoas teriam um processo de vida, uma história, uma jornada, resultados principalmente muito diferentes. Por quê? Porque o sofrimento ele só é um sintoma de alguma coisa que precisa ser olhada. Enquanto você fica no sofrimento, você dificilmente vai encontrar uma forma de sair daquela situação. Você está no olho do furacão. E quanto mais você fica no sofrimento, mais você vai ficar naquele ciclo. Aí você entra no vitimismo, aí você entra no coitadismo, aí você entra no sofrimento mais profundo. E aí aquele sofrimento ele vai reverberando para todas as áreas da vida. O sofrimento que era por uma coisa no trabalho começa a afetar o relacionamento, começa a afetar a sua saúde, começa a afetar o seu dinheiro, começa a afetar a sua família. E na hora que você vê, vai desmoronar tudo. Entende? Fala um pouquinho sobre os bloqueios da parte paterna. Então, o que acontece? Uma das causas do sofrimento é a causa afetiva. E quando a gente fala sempre de parte paterna, parte materna, não dá para desassociar da constelação familiar. Só que, juntando a constelação familiar com essa causa de sofrimento afetiva, a gente começa a perceber várias coisas. Que, por exemplo, quando a gente entra na constelação familiar, a gente tem dois grandes significados. O significado de pai e o significado de mãe. A mãe, ela significa o sucesso. Até o próprio Bert Hellinger diz que o sucesso tem a cara da mãe. Por quê? Porque ela foi a nossa primeira figura de sucesso. O nosso primeiro sucesso foi romper a barreira do nascimento. Depois, os vários sucessos que a gente teve na vida, a grande maioria deles esteve correlacionado com a mãe. A mãe, ela é o cuidado, ela é o afeto, ela é tudo o que envolve, que tange o sucesso e a prosperidade. Agora o pai ele já é um pouco diferente. O pai é o impulso, o pai é a força, o pai é a direção, o pai é a firmeza, o pai é a disciplina. E quando a gente traz isso para o nosso contexto e a gente começa a entender as causas do sofrimento, a gente começa a fazer uma série de associações, como por exemplo, falta de disciplina, procrastinação, falta de força para fazer aquilo que você se propõe a fazer, para alcançar suas metas, seus objetivos, para seguir para a vida. Geralmente isso está associado com o bloqueio da parte paterna. Dificuldades de mulheres para se relacionarem com os homens, seja no relacionamento de amizade ou no relacionamento afetivo. Pode ter muito a ver com a parte paterna também. E tudo isso, no fundo, tem uma causa de sofrimento afetivo.
Por quê? Porque tudo dentro da parte afetiva tem a ver com amor. No começo da nossa vida, a gente só entende duas coisas: amor e a ausência dele. Então uma criança, ela não entende não, uma criança ela não entende que não pode, uma criança ela não entende que não pode porque você vai se machucar, uma criança ela não entende nada disso. Uma criança de 2 anos, ela entende eu sou amada ou eu não sou amada. E isso pode trazer uma série de questões, de reverberações para a vida dela. Porque, por exemplo, quando existe uma repreensão por parte dos pais, dependendo de como essa repreensão for, vai soar para a criança como eu não sou amada. E isso vai gerar um trauma. Dependendo como for a infância daquela criança e ela recebe tudo o que ela quer, ela vai associar o amor aos atos. Atos de servir, atos de obedecer. E isso lá na frente vai fazer com que ela dependa extremamente, demais, muito, pra caramba, da aprovação de outras pessoas. Ela vai se tornar dependente. Por isso que é necessário você entender as causas do sofrimento. Para você saber como lidar com isso e principalmente saber identificar quais são as suas causas de sofrimento. Porque às vezes esse sofrimento não te gera aquela dor que você tanto reclama dela. Esse sofrimento, ele é um sintoma que dá para ser remediado. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que ela tem ali um desânimo absurdo, ela tem uma melancolia absurda, ela tem uma vontade de fazer nada absurda e ela está sofrendo por aquilo. E aí ela acha que é por causa do pai, ela acha que é por causa do primo, ela acha que é por causa do tio, ela acha que é por causa de qualquer outra coisa. Só que na verdade, ela está com hipotireoidismo, o TSH dela está lá nas alturas, o T4 dela tá lá embaixo, tá tudo zoado, tá tudo uma bagunça. TSH e T4 são só marcadores hormonais vinculados à tireoide, tá, gente? E ela só tá com uma disfunção hormonal. E essa disfunção hormonal é o que tá gerando nela esse desânimo, esse cansaço, essa vontade de dormir o dia inteiro. Só que na cabeça dela não tá assim. Por quê? Porque a causa desse sofrimento dela é uma causa intelectual. Ela não faz a mínima ideia de que a verdadeira causa é física. Porque se ela soubesse, ela não ficaria procurando por aí, em qualquer lugar, o pai que fez ela sofrer e por isso ela está querendo dormir, a mãe que fez alguma coisa e por isso ela está desanimada. Porque nem sempre é pai e mãe. Só para ficar claro para vocês. Nem sempre. Existem várias causas, e essas causas que eu estou trazendo aqui para vocês são só exemplos de como você precisa entender para poder criar uma estratégia para sair desse sofrimento. Porque senão esse sofrimento vai te trazer várias outras coisas. Essa semana eu abri a oportunidade de algumas pessoas terem 1 hora de conversa comigo, de atendimento comigo, de direcionamento comigo. Na segunda-feira eu abri essa oportunidade. E a grande maioria das pessoas que passaram por mim essa semana, elas estão olhando para a causa errada do sofrimento delas. E com 1 hora de conversa, a causa foi mudada. E quando muda a causa, muda a estratégia. Quando muda a estratégia, muda o resultado. O que você fez até hoje para chegar onde você está não é o suficiente para você chegar onde você quer chegar. Você precisa mudar a estratégia, você precisa entender qual que é ali a causa, qual que é ali o sistema que você está trabalhando, se é no físico, se é no almático, no mental, se é no espiritual. Entender de verdade, porque aí quando você começa a entender, você começa a mudar suas atitudes. E aí quando você começa a mudar as atitudes, os resultados mudam. E aí o que te trouxe até aqui, basta até aqui. Para que você chegue
onde você quer chegar, é necessário que você comece a transformar suas atitudes, seus comportamentos, seus pensamentos e tudo aquilo que envolve essas três partes que eu falei para vocês, o corpo, a mente e o espírito. Porque senão você vai ficar sofrendo, sem encontrar aquilo que de fato vai te levar para o próximo nível. E quando essas pessoas, nessa 1 hora gratuita que eu disponibilizei, começaram a perceber, elas começaram a mudar. Imediatamente. Por quê? Porque fez sentido. Porque associou com a situação da vida delas. Porque às vezes o que ela precisava era só de uma reposição hormonal. Às vezes o que ela precisava era só de informação. Às vezes o que ela precisava era só entender que aquele afeto não era parte dela, era parte de alguma coisa que ela construiu na cabeça dela. Que era só o significado errado que ela deu para uma coisa. E quando você muda o significado, tudo muda. Então, autoconhecimento acaba sendo o único caminho. Então, o autoconhecimento ele é o único ponto de partida. Ele não é o único caminho. Caminho nós temos vários. Assim como as causas do sofrimento são várias, sofrimento simbólico, físico, afetivo, intelectual, espiritual, os caminhos para resolver, os caminhos para criar estratégias são vários. Vários. Se eu tenho sofrimento físico, que a causa é física, eu tenho vários caminhos para seguir. Se eu tenho um sofrimento que a causa é intelectual, eu tenho vários caminhos para seguir. Se eu tenho um sofrimento que a causa é afetiva, eu tenho vários caminhos para seguir. Mas tudo parte do autoconhecimento. Mas é do autoconhecimento verdadeiro, genuíno. É do autoconhecimento de verdade sobre você. Quando você entende aquilo que te afeta, quando você entende que aquilo que está te fazendo sofrer é uma questão afetiva, não é uma questão física. Na verdade, não é porque você está gordo, na verdade é porque você está se sentindo incapaz. Na verdade, não é porque você não está ganhando mais dinheiro, na verdade é porque você não está se sentindo merecedor. Na verdade, não é porque você está com medo de perder o seu emprego. A verdade é que você está com medo de acabar, que é voltado a um símbolo, a um significado de escassez. Mas a base de tudo isso é o autoconhecimento. Porque senão você fica perdido, você fica sem saber para onde você vai. Então ele não é o único caminho, ele é a porta de entrada para você entender qual caminho que você vai seguir. É como se fosse uma estação de trem. E o autoconhecimento é a estação. Quando você está dentro da estação, você decide, você define qual trem você vai pegar e aonde você vai parar. Entende? Então, quando você começa a entender isso, muitas coisas mudam. Às vezes não é por conta do seu pai, às vezes não é por conta da sua mãe. Você para de sofrer. Você para de sofrer. Porque o que é sofrer? Sofrer é olhar para o sintoma. E sofrer é uma justificativa para a falta de ação. Geralmente as pessoas que sofrem demais, elas não agem. Geralmente as pessoas que ficam no sofrimento, elas não mudam. Por quê? Porque o sofrimento, ele traz consigo um ganho, que é o que a gente chama de ganho secundário. Quando a pessoa fica ali demais no sofrimento, pode ter certeza que o que ela está ganhando ali está preenchendo alguma coisa nela que está fazendo com que ela permaneça ali. E aí quando ela começa a perceber isso, ela também começa a mudar. Porque se a pessoa sofre por muito tempo, é porque tem alguma coisa que faz ela ficar ali. Por que tem pessoas aqui na live que estão me assistindo desde 8 horas da noite, 7 minutos?
Porque teve alguma coisa aqui que te fez ficar aqui, porque senão você não estava aqui. Por que é que vocês têm esse aplicativo do Instagram instalado no celular de vocês? Porque tem alguma coisa aqui dentro que faz que vocês fiquem aqui. Senão vocês não estariam aqui. Então, uma pessoa ela fica no sofrimento porque ela tem motivos, razões que conseguem convencer a mente subconsciente dela de permanecer. Porque senão ela não permaneceria. E quando eu falo que convence, falo que tem motivo, falo que é confortável ficar no sofrimento, esse é um movimento totalmente inconsciente, ok? É inconsciente. Conscientemente ninguém quer ficar sofrendo. Agora, se inconscientemente você tiver aí dentro algo que está sendo nutrido por esse sofrimento, você vai sofrer. E é por isso que eu trouxe as causas do sofrimento para vocês. É por isso que eu trouxe todos esses significados. É por isso que eu estou mostrando que existe a causa física do sofrimento para você parar de olhar só para a sua emoção e começar a olhar para a sua saúde. Eu estou falando que existem questões afetivas que podem ser a causa do sofrimento para você começar a procurar dentro de você se isso está relacionado com você. Senão a gente vai lá no seu histórico familiar buscar. E aí a constelação entra nisso. Eu estou te falando que existe uma causa de sofrimento intelectual para você entender que você precisa buscar mais conhecimento sobre o que você passa, para aí então desenvolver estratégias para mudar o seu cenário. Porque senão você vai permanecer na mesma. E eu te falo que existem causas espirituais, que são várias, que são a causa do seu sofrimento. Para quê? Para você entender que existem questões espirituais maiores do que você que precisam ser olhadas. Agora, todo mundo tem todas essas causas? Não. Todo mundo tem uma porrada de causa, mas todas não necessariamente. É necessário que você olhe, que você perceba que talvez aqui, ó, nesse bate-papo nosso mesmo, você já, opa, provavelmente a minha é física. Por quê? Porque eu já olhei, já fui psiquiatra, já fui psicólogo, já fui coach, já fui terapeuta, já fui no centro espírita, já fui na igreja, já fui em todo lugar, já fiz isso, já fiz aquilo e nada resolveu. Qual que é a última coisa que eu não fiz? Cuidar de mim, cuidar do meu corpo. Tomar um sol, me alimentar bem. E aí só nesse bate-papo nosso aqui, você pode entender que, opa, não é físico. Por quê? Porque eu cuido do meu corpo, eu vou no médico, eu faço exame periódico, etc, etc. Não é intelectual porque eu sei o que eu estou fazendo. Não é espiritual porque eu tenho uma religião e tal, parará, parará, pururu. Pode ser afetivo. E aí você entra na parte terapêutica. E aí, talvez nessa conversa aqui, você comece a entender um monte de coisa que você não entendia antes. Pô, o Matheus está falando um monte de coisa aqui que para mim é tudo novo, tá parecendo uma aula. Então beleza. Talvez a causa do meu sofrimento é intelectual, é por falta de conhecimento. Mas a mensagem principal que eu quero trazer para você aqui é o seguinte: independente da causa, você não precisa ficar no sofrimento. Você não precisa ficar nesse sofrimento. Porque esse sofrimento, ele não vai te levar aonde você quer. Ele não vai te fazer chegar onde você quer chegar. E aí, quando você entra nesse ciclo, dificilmente por sua conta você consegue sair. E olha só o Alisson falando. Sofrer gasta menos energia, gera atenção alheia. Olha só, quando a gente fala de ganho secundário, é exatamente isso que ele está falando. Ele está exemplificando muito bem aqui, ó. Sofrer gasta menos energia, sofrer gera atenção alheia, todo mundo fica te achando coitadinho e aí te dá atenção. Sofrer aumenta os estímulos para procurar a busca do prazer, comer, dormir, dependência afetiva. Olha só como que sofrer é gostoso. Sofrer inconscientemente é gostoso. Você ganha abraço, seu WhatsApp enche de mensagem. Seu WhatsApp enche de mensagem. Você come a comida gostosa, você descansa ali, aí um dia você vai e falta o trabalho, aí no outro dia você vai e falta a academia, aí no outro dia você faz alguma coisa. É tranquilo.
Por isso que muitas pessoas não saem de lá. O sofrimento é mais cômodo. O sofrimento, ele é inevitável, assim como tudo na vida é inevitável. Só que permanecer no sofrimento é uma opção. O sofrimento é inevitável, a dor é inevitável, a felicidade é inevitável. Mas permanecer é uma opção. E se você não entende essas causas, se você não entende o sentido que isso faz, se você não entende qual desse tipo de causa de sofrimento que está te afetando agora, mais você vai acreditar que é inevitável. Por quê? Porque se eu falo que a minha doença é incurável, eu não preciso de procurar uma cura. Se eu falo que o sofrimento é inevitável, eu não preciso evitar o sofrimento. Se eu falo que não tem remédio, remediado está. E sabendo essas causas, você começa a perceber que tudo muda. Olha só, o banho de sol é muito importante para a vida. Isso aí fiquei sabendo devido à minha mãe, porque eu não sabia. Olha só, o banho de sol ele é importante por uma causa de sofrimento físico. E aí ela aprendeu com a mãe. Ou seja, talvez a causa do sofrimento dela poderia ser intelectual. Porque ela não tinha conhecimento, agora ela tem, ela vai usar esse conhecimento. E ela vai ter melhor, ela vai ter resultado. Toma 20 minutinhos de sol todo dia para você ver. Se em um mês, tomando 20 minutos de sol todo dia, sua disposição não aumentar, o seu corpo não ficar mais saudável, mais alerta, e o seu corpo não começar a funcionar melhor, você pode ir em qualquer médico e xingar eles. Porque é respaldo científico isso. É científico. Você pode vir aqui e me xingar, você ficar um mês tomando sol, 20 minutos todo dia, e seu corpo, sua disposição aumentar, sua libido não aumentar, seu foco não aumentar, você pode vir aqui e me xingar. Por quê? Porque é uma das causas de sofrimento. Eu vejo isso no meu consultório quase todos os dias. Eu vi isso agora nessa semana quase todos os dias com as pessoas que fizeram 1 hora ali de hot seat comigo gratuito. Tudo está ali. Só precisa de tomar consciência. Então, era isso que eu pretendia trazer para vocês aqui, consegui trazer para vocês essas causas de sofrimento. Eu espero que tenha feito sentido. E olha, eu continuei com essa questão aí da 1 hora de atendimento, da gente poder bater esse papo, você poder entender. E se você está aqui até agora e alguma ficha caiu, você entendeu o que estava acontecendo e tudo mais, me manda um direct agora, que eu vou te dar 1 hora de atendimento comigo, gratuito. Tá? 1 hora de direcionamento para eu entender qual que é a sua dor, para eu ver o que está acontecendo, para a gente junto buscar a causa desse sofrimento, para a gente poder te levar para o próximo nível. Porque, de novo, aquilo que você está fazendo é o suficiente para te trazer até aqui, mas não é o suficiente para te levar para o próximo nível. E é isso que eu quero. Que você pare de sofrer por questões que você desconhece, comece a tomar consciência disso e comece a elaborar estratégias para alcançar o próximo nível. E no quesito de estratégia, com certeza eu posso te ajudar. Tá bom? Então, se você quiser, me manda uma mensagem agora no direct que eu vou disponibilizar isso para vocês. E eu espero que vocês tenham entendido. E olha só, ela falando aqui do sol, ó. Eu faço esporte de segunda a sexta, também foi isso que me levantou aos poucos. São todas causas. E quando você entende as causas, você desarma o sofrimento. Então eu espero vocês. Me mandem um direct agora. Vou disponibilizar 1 hora comigo. E semana que vem a gente tá junto na live de quarta-feira, 8 horas e 7 minutos da noite. Espero que tenha feito sentido, espero que você tenha entendido. E o que você precisar, vai lá no direct correndo e me chama que eu tô pronto para te ajudar. Fechou? Beijo pra vocês, tamo junto e a gente se vê no direct. Valeu!